E não é que finalmente o Marcelo Teixeira disse que o Santos está aberto a se tornar uma SAF, está aberto a ouvir propostas. Isso é muito grande e precisamos falar a respeito. Não antes de você deixar o like, não antes de você se inscrever no canal e não antes de você ativar o sininho para não perder as próximas publicações que aparecerem por aqui, tá bom? É claro, se você quiser se tornar membro, a gente tem um grupo exclusivo que a gente troca ideia com vocês diariamente sobre o Santos lá no Telegram, cujo link está na comunidade do canal para acesso exclusivo dos membros. A gente tem aqui vídeos exclusivos semanais, lives quinzenais, encontros presenciais semestrais, todos esses aí os benefícios que você tem pagando R$ 7,99 por mês e você acessa o nosso clube de membros clicando ou no botão aqui, seja membro, ou no link na descrição desse vídeo. A gente te convida, tá bom? É muito importante aqui para a continuidade do canal. Precisamos conversar, porque tudo começou numa aspa, né? Na verdade num comentário do PVC no De Primeira, programa dele no UOL, que ele dizia que o Santos não iria se tornar SAF até 2028. Eu não entendi muito bem o ano, porque o mandato do Marcelo Teixeira vai até só o ano que vem. Mas tem aqui a matéria no UOL que a gente vai poder trocar ideias sobre isso, e aí o Marcelo Teixeira respondeu. Vamos por partes, ó. PVC. Marcelo Teixeira resiste e Santos não vira SAF até 2028. E aqui tem a transcrição do que ele falou no programa, tá? Aqui, ó, vamos lá. Fala-se internamente no Santos que Marcelo Teixeira não acredita na necessidade do Santos virar SAF antes de 2028. Tá aqui a explicação do porquê é 2028. Pode acontecer diferente? Bom, vai ter adequação do Estatuto do Santos, possibilidade de SAF, mas é difícil que vire SAF nesse momento. Então ele afirma que vai ter uma adequação do Estatuto, mas diz que é muito difícil que vire SAF nesse momento. Outra aspa dele, muita gente fala assim, o pai do Neymar vai comprar o Santos. Nesse momento não vai. Não vai. Isso não está acontecendo. Tá? Aí ok, ele falou sobre isso no programa, e aí surge uma segunda matéria, essa já no blog do PVC, escrita por ele, que diz o seguinte, Marcelo Teixeira diz que Santos está aberto a ser SAF. Vamos lá. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, respondeu ao que se afirmou no programa De Primeira do UOL de quarta-feira. Diferentemente do que esse colunista afirmou, ele diz que o Santos está sim aberto a receber propostas e se tornar sociedade anônima do futebol. Entende que um clube associativo pode ter sucesso, como afirmou no mês passado também no De Primeira. Mas o Santos está aberto a conversas. Isso aqui é muito importante. Dentro do clube há dúvidas sobre o atual estatuto e pode ainda haver ajustes estatutários. O Santos pode se tornar SAF desde que mantenha 51% do controle das ações. Isso é unânime em qualquer leitura do estatuto atual. Não é unânime, tá? Tem gente que pensa diferente. Importante dizer. Mas eu entendo que haja uma maioria que entende que o estatuto esteja escrito dessa forma. Que de fato o texto é muito ruim. O texto é muito ruim e dá margem para diferentes interpretações, mas não é unânime. Isso é informação. Os questionamentos são sobre ceder o controle acionário. Não há, nesse momento, nenhuma negociação para que Neymar pai ou filho assumam o controle do clube. Então aqui ele trouxe praticamente uma resposta do Marcelo Teixeira, que deve ter entrado em contato com ele a partir das falas dele no De Primeira, dizendo não, cara, a gente está aberto sim a uma SAF. E por que isso aqui é grande? Porque é a primeira vez desde que assumiu o Santos que o Marcelo Teixeira se coloca aberto de fato a vender o clube, tá? A conversar pelo menos, a abrir negociações. Todo o discurso do Marcelo Teixeira anterior a essas falas aqui, eles dão a entender que o Santos, dá a entender não, ele explicitamente fala que ele não enxerga o Santos como uma SAF agora, que ele acha que o Santos passou pelo pior momento de sua história, que ele acha que é ruim você vender num clube em momento de baixa, que o clube precisa se reestruturar infraestruturalmente, que o clube precisa voltar a brigar por títulos, que o clube precisa voltar a ter relevância nacional na primeira prateleira para depois ter uma valorização a ser vendido. E aí eu lembro que o Sormani fez um vídeo sobre isso, a gente até conversou a respeito, conversou com profissionais da área, inclusive, que isso é uma balela. O fato de o time estar disputando títulos ou não interfere em valor de SAF, não interfere em quem eventualmente poderia se interessar por comprar,
Porque o Santos tem como principal característica para um comprador e principal ativo algo que é intangível, né? Que é a sua história. Que a marca Pelé, quando lá jogou, a marca Pelé não pertence ao Santos, é importante dizer. Pertence à família do Pelé. Mas as imagens do Pelé relacionadas à maior parte da carreira são relacionadas ao Santos Futebol Clube. Isso tem um valor inestimável. O fato do Santos ser um clube que é um gigante fora de uma capital, o fato de o Santos ter uma das torcidas mais espalhadas no Brasil, até porque o Santos tem aí, de repente, 16 vezes mais torcida do que a população da sua própria cidade. Isso é uma coisa completamente diferente de todo o que é case, né? Isso dá várias possibilidades para um comprador que se interesse para o Santos fazer esse modelo com a história, com o que o Santos representa lá fora, o quanto o Santos ainda mesmo o case Pelé ter passado já há muitos anos, ainda ser, com todos os anos que se passaram, todas as décadas que se passaram, um clube brasileiro mais conhecido na Europa. Tudo isso tem um valor muito grande, que se atrelado a um grande projeto de marketing de primeiríssima linha, com muito investimento, pode fazer com que o Santos seja uma das marcas mais consumidas do mundo. Uma das marcas mais consumidas do mundo novamente, pelo que o Santos representa, pela sua história, pelo seu poder, pelo quanto é conhecido, né? Então, dá para se fazer algo muito grande, como é o New York Yankees. Eu não acompanho muito beisebol, mas eu sei que o New York Yankees, se não ganha muito tempo, ficou muito tempo sem ganhar, né? Eu não sei como é que tá ultimamente, mas... E, cara, você vê, por exemplo, os bonés, as marcas New York Yankees, a marca do New York Yankees, muitos amigos seus que não fazem nem a ideia de quem seja o New York Yankees usa a marca do New York Yankees nos bonés, porque foi feito um projeto de marketing avassalador. Os americanos, quando... não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra, porque é meio que uma gíria e tal, mas eles são chamados de Yankees pelos ingleses e muita gente atribui isso ao time. Não tem nada a ver, é uma outra situação. Mas tudo isso é marketing. Tudo isso é marketing. Então, o Santos com um dono que queira fazer do Santos grande, o Santos pode novamente ser o grande protagonista do futebol brasileiro, pela sua história. Então, se o Santos está bem, se o Santos está mal, se o Santos ficou em 15º, se o Santos ficou em terceiro, ou se o Santos foi campeão brasileiro, isso não muda o valor de mercado do Santos. É claro que o valor de mercado do Santos muda a partir da valorização do seu patrimônio, né? Só que o Santos é um time que hoje não tem praticamente patrimônio. O Santos tem um estádio antigo, numa área que é pequena, de uma cidade litorânea, não é nenhuma capital. O Santos tem um CT de base que é bem valorizado até, numa cidade nobre, uma região nobre da cidade. O Santos tem um CT da Rei Pelé, mas que não pertence ao Santos, ainda pertence à União. Nem o CT do Santos profissional pertence ao Santos. O Santos ainda está tentando comprar. O Santos hoje não tem clube, piscina, quadras que ofereça aos seus sócios. O Santos hoje, infraestruturalmente, é um time muito pobre. Muito pobre. Eu conto essa história. Eu fui chamado, eu e o Felipe, do Futeboteco, ano passado para uma ação no Juventus da Moca. A gente frequentou o clube do Juventus. Um puta clube de primeiríssimo mundo. O Juventus da Moca tem um clube para os seus sócios, um clube social, como o Corinthians tem, como o Palmeiras tem, como o São Paulo tem, todos os times grandes da capital tem, e o Santos não tem. O Santos não tem. Então, o que faz o Santos valer o que o Santos vale? A história. Não é o último resultado. Não é. Não é. Então, o Marcelo se abrir, falar dessa maneira, abertamente, que o Santos hoje está escutando propostas, isso é muito grande, porque isso pode respingar lá fora, nos reais interessados. E aí aqui é um ponto muito importante, tá? Eu temo muito, é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu temo muito que quando o Santos se abra, se o Santos entender que precisa mudar o estatuto mesmo, que só pode vender com esse estatuto 49% e precisar mudar para que venda a maior parte para eventualmente um dono interessado, eu realmente espero que o associado, como eu sou e como vários que estão aqui assistindo o vídeo pagam a sua mensalidade, tenham discernimento e parcimônia para votar corretamente em todos os processos. O primeiro deles é a mudança de estatuto. Se houver uma mudança de estatuto, o associado vai precisar votar no sim e no não.
E é preciso que o associado preste atenção não só nessa mudança com relação à porcentagem de venda, mas com relação a outros pontos que eles podem colocar ali para passar junto com a boiada. É muito importante que o associado se preocupe com tudo que for mudado no estatuto e que não saia votando só porque queremos SAF, votando em coisas que são prejudiciais para o clube. Isso é muito importante. Estatuto mudado, estatuto aprovado, se o Santos tiver uma proposta oficial de algum comprador para se tornar SAF, que o associado se entender que esse comprador não é o mais ideal, vote não. E não vote sim só pelo desespero de precisamos nos tornar SAF. O Santos sim precisa se tornar SAF, mas o Santos não pode ser qualquer SAF. O Curitiba hoje, que o Santos goleou na casa do Curitiba, é uma SAF. E os caras não têm mais o que fazer, os caras estão ali desesperados que venderam o clube e não tem mais como recuperar hoje. É brinquedinho dos caras. E isso, assim, daqui a pouco vai se tornar muito normal no Brasil. Tem o caso do Vasco e tem outros casos por aí, mas isso lá na Europa é muito comum. De torcidas, grandes torcidas que estão na mão de donos que, assim, são muito incompetentes no gerenciamento de futebol. Então, qual que é o know-how do Neymar? O PVC diz que não há, nesse caso, o interesse nem do Neymar pai, nem do filho de comprar o Santos. Mas se eventualmente isso mudar no futuro, qual é o know-how do Neymar pai? Eu sei que o Neymar pai agora, com essa coisa de agenda positiva, né? Ele chega e quando o Santos perde para o Corinthians, ele anuncia uma nova... Não é nem um CT, mas uma nova... um novo setor para a base, uma nova estrutura para a base, dentro do CT Rei Pelé, coisa de primeiro mundo, reforma no vestiário, dizendo que o Santos quer só o começo, que o Santos vai voltar a isso, vai voltar aquilo. Eu sei que isso faz com que a imagem do Neymar pai fique muito bem falada perante o torcedor, que de fato se ressente de falta de investimentos infraestruturais no Santos, nos últimos tantos presidentes que passaram pelo clube depois do Marcelo Teixeira, porque isso a gente precisa dar o braço a torcer. Eu que sou um crítico ao Marcelo, ele foi o último cara que investiu em questões infraestruturais do Santos, lá na sua última gestão. Então a gente se ressente, vê o Neymar pai fazendo e começa a exaltar, não, esse é o cara que tem que comprar o Santos. Não. Qual que é a grana do Neymar pai, gente? Da família Neymar. Eu sei que o Neymar é muito rico perto do jogo, mas o Neymar perto de donos, grandes donos, que compram clubes, franquias norte-americanas, que compram esse modelo de negócio, eles são pobres. Eles pouco conseguiriam, eles, claro, têm uma imagem que poderiam fazer à base de parcerias, coisas que melhoram o dia a dia do Santos, mas não é isso que o Santos precisa. O Santos é muito grande para ter o Neymar pai como dono, o Neymar filho como dono. O Santos precisa de um dono muito maior em termos de grana que esses caras. Eu trago aqui o caso do Boston Celtics, que foi vendido essa semana. O Boston foi comprado por 380 milhões de dólares em 2002 e foi vendido por 6,1 bilhões de dólares. Isso dá quase 40 bilhões de reais. Tá? Isso dá quase 40 bilhões de reais, o que custou o Boston Celtics. E por quê que o Boston Celtics custou tanto? Sendo que, poxa, as franquias da NFL, a NFL é maior que a NBA, movimenta mais dinheiro internamente. A NBA até tem uma saída bem interessante para o exterior, mas que eu não sei comparar se é maior ou menor que a NFL. Talvez seja até maior, porque o basquete é um esporte mais popular mundo afora. Mas a NFL ainda é o campeonato que mais movimenta dinheiro dentro dos Estados Unidos. E o Boston Celtics se tornou a principal franquia norte-americana, a franquia mais cara da história dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Boston Celtics tem história. A história do Boston Celtics é gigantesca. O cara não está comprando só uma franquia de basquete, ele está comprando uma história. Ele está comprando os direitos do Bill Russell, do Larry Bird, do Paul Pierce, do Kevin Garnett, está comprando os direitos do Bobby Cousy, de tantos outros que jogaram ali. Né? Então, assim, é uma história gigantesca. É a primeira franquia norte-americana a ter um quinteto totalmente preto. É a primeira franquia a ter um técnico que era jogador e que também era preto. O primeiro técnico preto que foi o Bill Russell. Então, assim, é muita história. É muita história. Tudo isso numa cidade com cunho racista histórico. Eles conseguiram ali fazer parte... A franquia
Tem o grande episódio do porquê que a camisa reserva do Boston, que era Boston, muda o nome, vira Celtics. Eles falaram, não jogo por Boston, eu jogo pelo Celtics. Porque a franquia era descorruptiva, em detrimento de uma cidade racista. Isso tudo é história, por isso que vale o que vale. E ninguém tem mais história que o Santos Futebol Clube. Ninguém. Nenhum time, não é do Brasil, do mundo. Ah, mas o Real Madrid. O Real Madrid, como diz meu queridíssimo amigo que veio aqui, fugiu o nome dele, o Vitor Birner, grande, gênio, ele diz, o Real Madrid é o Louvre. O Real Madrid não forma ninguém. O Real Madrid é o Louvre. Você vê lá, você vai lá no Louvre, você vê Picasso, você vê Ciclano, você vê Beltrano. Mas o que vale mesmo? É a obra ou é o museu? O Real Madrid é um museu. Comprou a vida inteira, sempre teve dinheiro, foi aliado ao Franco, um ditador, né? Foi muito ajudado na década dos 60 para ser o que sempre foi, né? O Estado ajudou o Real Madrid, coisa que nunca aconteceu com o Santos na vida. Nunca aconteceu com o Santos na vida. Teve times aí cujo Estado ajudou para ter estádio, né? Teve time que rolou isso aí, né? O Santos não, cara. O Santos formou. O Santos mudou. O Pelé muda o futebol e é formado pelo Santos Futebol Clube. O artilheiro da história da seleção brasileira, que sem ele parece que a seleção não joga nada, não tem alma, é formado no Santos Futebol Clube. O Santos parou uma guerra junto com o Pelé. Tudo isso é história. Um time preto vestido de branco. O time que todos temiam. O maior time do mundo por uma década inteira. Nenhum time foi o maior time do mundo, o melhor time do mundo por uma década inteira. Nenhum time do mundo passou uma década inteira na história do futebol sendo o melhor time do mundo. Só o Santos Futebol Clube. Tudo isso quanto custa? Então o senhor Marcelo Teixeira tem que ter noção do preço do Santos. E o sócio do Santos, o torcedor do Santos, que eventualmente pode se associar, porque agora, se você se associar agora, você não vai ter direito a voto, precisa de 3 anos para poder ter, né? Mas você que já tem mais de 3 anos ou que está completando, vai poder votar. Você precisa ter noção do tamanho do Santos também na hora de você votar no sim ou não por uma respectiva SAF. Não pode vender para qualquer aventureiro que, não, é o pai do Neymar. O que o pai do Neymar tem de sucesso? Além do filho bilionário. Não é um case suficiente para comprar o Santos. O Santos é muito maior do que isso. Então é preciso, gente, ter muito cuidado. E é um papel que eu quero prestar. Eu quero me comprometer a, quando o Santos receber uma proposta, poder analisar essa proposta, poder conversar com pessoas do meio, poder entender quem são essas pessoas que fazem a proposta, quais são os projetos, entender se eles estão à altura do Santos e dar minha real opinião aqui para vocês. Eu sei que no meu primeiro momento recusar uma boa proposta pode parecer difícil, dada a situação que o Santos está e dada a nossa preocupação com quarto e domingo que a gente não aguenta mais perder. Eu sei que tudo isso é importante, mas o Santos é tão grande que ele merece, se for vendido, se ele for nos tirado para pertencer a alguém, como clube, ele precisa ser a melhor venda possível. O Santos não pode aceitar qualquer coisa. Então, hoje, a gente tem que ter essa preocupação. Eu quero sim SAF no Santos. Não pense que esse é um discurso anti-SAF. Pelo contrário, não aguento mais esse modelo de negócios. Mas a gente tem que ter o discernimento de entender o tamanho do Santos Futebol Clube. Porque eu acho que às vezes a gente cai no noticiário brasileiro de achar que o Santos é isso, time que aparece pouco na mídia, etc. Não. O Brasil não entende o tamanho do Santos. Sem o Santos, o Brasil, primeiro que não seria nem penta. Essa é a verdade. Todo mundo aí, você vai no jogo da seleção, os caras cantam 1000 gols, só Pelé, Maradona, é isso e aquilo, mijando com a nossa pica, né? Porque o Pelé fez, só no Santos ele fez mais de 1000. Então você tá falando que ele tem 1000 gols, é por causa do Santos, tio. Então é o seguinte, a gente é o maior responsável pelo futebol brasileiro. Junto, claro, com o Botafogo, que é gigantesco também e tal, mas que foi vendido numa situação que foi importante para eles. O Botafogo voltou a gritar campeão, mas que agora me parece um pouco mais abandonado e os processos se perdendo. O Santos não pode passar por isso. O Santos tem que ser vendido pelo melhor comprador ou empresa possível. E para isso, a gente precisa se valorizar. A gente não pode se desesperar. O que você pensa sobre tudo isso?
Comente aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até a próxima.